Aleluia, em nome de Deus. Cumprimentamos os moradores de Lages com a paz do Senhor Jesus Cristo. Nessa manhã, queremos vos anunciar a palavra de Deus, genuína, verdadeira, anunciar o caminho para o céu, que é Jesus Cristo, um caminho qual não é de facilidade, um caminho estreito, a porta apertada. Jesus disse no livro de João, capítulo 14, versos 6 em diante. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sendo assim, o único caminho que pode levar ao céu não é das religiões, não é o caminho próprio, mas sim o caminho da vida, que é Cristo Jesus. Eu quero ler a palavra de Deus. Se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 em diante. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho não fosse confiado, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, sermos pesados. Antes, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. A palavra, como nós todos sabemos, ela é pura, imaculada, como diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, que ela é uma espada de dois gumes, capaz de penetrar até o profundo da alma, separar juntas e medulas. A palavra de Deus, ela é genuína e verdadeira. Assim como a água, quando ela sai da nascente, assim também a palavra, ela é pura e sai sem uma mancha de pecado, de erro, sem uma adulteração. A palavra de Deus, ela é a verdade que muda o coração do homem. E isso nós todos sabemos. Estamos cientes que é a verdade, que a palavra de Deus é a verdade, quando ela é anunciada verdadeiramente pela verdade. Mas a palavra agora nos fala, o apóstolo Paulo, ele fala: não usamos de vós, não usamos para convosco palavras lisonjeiras. O apóstolo Paulo, ele fala: nós não passamos a mão na cabeça de vocês, nós não agradamos o ego de vocês, nós não falamos aquilo que vocês queriam ouvir, mas aquilo que vocês precisavam ouvir. A palavra de Deus, ela é a verdade que tem que ser anunciada por inteiro e não por metade. A palavra de Deus, ela tem que ser anunciada assim, por completo, e não somente por partes que possam agradar os outros. A palavra de Deus, ela é a verdade, que assim como um remédio, ela dói, assim como um bálsamo, ela arde, mas ela traz a cura, o milagre e a salvação. A palavra de Deus, ela tem que ser anunciada completamente como ela é, e não adulterada. O apóstolo Paulo, ele fala: porque a nossa exortação não foi com engano, no versículo 3, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado,
Assim falamos, não como para agradar os homens, mas a Deus que prova o nosso coração. O pregador que está pregando, ele tem que anunciar a palavra tal qual ela é. A palavra nos relata que Jesus ele estava pregando e 70 dos seus discípulos foram embora. E diziam que dura esta mensagem. Mas Jesus ele fala para Pedro: queres ir tu também, Pedro? Jesus está dando a escolha para o homem. Você queira ou não, a palavra está sendo anunciada nessa manhã, tal qual ela é, como ela é. Jesus Cristo não veio para agradar os homens, mas sim a Deus. A palavra, ela é verdadeira, salvífica e mais penetrante do que espada de dois gumes. A palavra, ela é a que liberta o homem do engano, da religião. A palavra, ela é pura, imaculada, mas são os homens que têm mudado a palavra para agradar aos outros homens, para o seu próprio benefício. Os homens têm mudado a palavra de Deus. Deixa ele pregar. Os homens têm mudado a palavra para os seus próprios benefícios, para a sua própria glória, para os seus próprios bens, seus deleites. Os homens têm mudado a verdade de Deus em mentira e têm se conformado com este mundo, este presente século. Os homens, eles têm tentado agradar os homens. Os pregadores de hoje em dia têm tentado agradar a você por aquilo que você tem. Mas tem um ditado que fala: quem avisa, amigo é, não é assim? Pois é. Esses que pregam o caminho fácil, aqueles que pregam que é fácil para o céu, eles estão somente procurando aquilo que você tem. Eles estão somente te levando para o inferno. Eles estão te levando direto para a condenação. Estes tais, eles estão somente visando agradar aos homens, visando a glória dos homens. Estão se esquecendo que no último dia Deus vai coroar com uma coroa de glória aqueles que anunciaram a verdade. Mas a esses que estão procurando somente seus próprios bens, sua própria glória, só lhe resta vergonha eterna. Tem muitos que hoje em dia têm anunciado a palavra de Deus para agradar a plateia, para agradar os ouvintes, para anunciar um caminho fácil, para que você seja enganado pelo erro, pela mentira. Homens que buscam somente seus próprios ganhos, não ganham da obra de Deus. A palavra nos relata no livro de Apocalipse, capítulo 2. Posso sentar ali, Cleber? Pode sentar? Apocalipse, Aí não vai quebrar. capítulo 2, verso 20. Fala a carta que Jesus mandou João escrever à igreja de Tiatira. Fala: mas tenho contra ti tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que é por isso numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Jesus ele fala agora que a igreja de Tiatira, ela estava sendo conveniente com Jezabel, estava sendo conveniente com o mundo, estava se aliançando com o espírito do engano, com o espírito de Jezabel.
A palavra nos fala, nos relata no livro lá no Velho Testamento, da história de Isabel, mulher que se dizia profetisa, a mulher pagã, que não era da terra de Israel, mas casou-se com o rei Acabe, e assim passou a mandar sobre seu marido e levou o povo de Israel à idolatria, levou o povo de Israel a comer do que era sacrificado aos ídolos, levou o povo de Israel a engano. E hoje em dia, as igrejas têm se conformado com esse espírito de Jezabel. Hoje em dia, as igrejas têm se acostumado com esse espírito de Jezabel e têm profetizado nas igrejas, falando assim diz o Senhor, mas o Senhor não falou. Esse espírito que fala na boca de muitos que se dizem ser profetisas, que dizem estar com Deus, mas de Deus não tem nada. De muitos que querem sensualizar dentro da igreja, que querem levar o povo ao erro e ao engano. E o pior é os pregadores, os pastores que estão lá em cima do altar e estão adulterando com ela, estão adulterando com esse espírito. E a palavra fala que Deus vai trazer o juízo. Jesus, ele fala: eis que porém numa cama, eis que há porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Estes tais que estão passando a mão por cima do erro, do engano, que estão levando o povo de Deus ao erro, adultério espiritual, e não somente espiritual, mas também ao físico. Os tais que têm semeado o erro, o engano, que têm pervertido a palavra de Deus que é pura e imaculada. O apóstolo Paulo ele fala: não somos de vós palavras lisonjeiras, nem de engano. Mas hoje em dia os pregadores e os pastores estão querendo passar a mão por cima do erro e do pecado. O pecado, ele continua sendo pecado, não mudou. O pecado que existia há tempos atrás ainda existe e tem que ser confrontado, tem que ser confrontado mesmo. Porque a igreja de Cristo não é uma igreja que se prostitui. A igreja de Cristo não é uma igreja adúltera, não é uma igreja prostituta. A igreja de Cristo é uma igreja pura, imaculada, se guardou como uma noiva para o seu noivo. A igreja de Cristo, ela se arruma ao céu, mas o caminho para o céu é estreito e a porta apertada. Quero ir lá de novo para o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. Diz: e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos com o apóstolo de Cristo sermos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. O apóstolo Paulo ele fala agora no versículo 6, dizendo: não buscamos a glória dos homens. Não buscamos a glória dos homens. É Deus que está falando, ó. Jesus, ele fala, Gálatas, está escrito que Pedro estava querendo bajular aqueles cristãos judeus, estava sendo falso para com os cristãos gentios. Porque eu sei que não vai servir. Paulo, a palavra fala, o apóstolo Paulo lhe repreende diante de todos a Pedro. O apóstolo Paulo, ele repreende aquele apóstolo que outrora tinha sido chamado da igreja de Cristo, da coluna que iria sustentar a igreja. O apóstolo Paulo, então, ele repreende e diz que o apóstolo Pedro está sendo falso perante os gentios. O apóstolo Pedro estava sendo lisonjeiro para com os judeus, estava
usando de lisonjas para não ficar mal com os gentios e nem com os judeus. Há muitos que procuram somente a glória dos homens, mas estão esquecendo a glória de Deus. Deus, Ele é um Deus de justiça, que um dia vai julgar o homem pelas obras das suas mãos. Tudo aquilo que o homem, ele pensa, fala, as suas atitudes, ações, o homem ele vai ter que prestar conta diante do tribunal de Cristo. E um dia, tudo aquilo que você fez ou não fez, será julgado perante o tribunal de Cristo. Deus, Ele é um justo juiz, que se irá todos os dias. E Ele irá julgar as obras dos homens. Tudo aquilo que está sendo pregado nessa manhã, para você, cidadão de Lages, será um dia cobrado das minhas mãos, cada palavra, e também de ti, se você deu crédito ou não. Você terá que dar conta perante Cristo, todos nós. Até mesmo essa pregação será julgada perante Cristo. Será que o pregador estava pregando a verdade? Ou será que o pregador estava buscando a glória dos homens? Será que o pregador estava buscando a aceitação de Deus? Ou estava buscando os aplausos da plateia? Será que Deus... Será que vale mais a glória dos homens? Será que vale mais uns breves minutos de aplauso dos homens? Ou vale mais uma eternidade junto ao Pai? E a palavra fala que os justos eles irão governar a terra. Os mártires eles irão julgar o mundo. Este mundo está cada vez pior. Os homens estão buscando a sua própria glória. Jezabel está pregando em cima dos altares e a plateia está aplaudindo. Mas um dia tudo isso irá sair à luz. Um dia, a palavra fala que, seja por mais lisonjas, seja por mais aquilo que você fez ou falou, todas as suas lisonjas serão julgadas perante Deus. Deus, Ele tem uma espada afiada para julgar o mundo. Deus, Ele tem uma espada a qual Ele irá, como podemos dizer assim, julgar o mundo. Deus, Ele irá pisar esses homens como um homem ele pisa o lagar. Deus, Ele vai pisar o mundo e vai espremer o vinho, vai espremer o suco, vai espremer as uvas, e dessas uvas sairá o vinho. Você acha que a injustiça vai ficar do jeito que está? Deus, Ele é um juiz justo, não como o juiz dessa terra, que bate o martelo e condena o inocente e ao culpado libera como inocente. Um dia você terá que prestar conta. Deus, Ele é um juiz justo. Não pense que aquilo que você está fazendo hoje irá ficar por assim, do jeito que está. Um dia você irá prestar contas por aquilo que você fez, de bom ou de mal. Paulo ele fala então no livro de 1 Tessalonicenses, ele diz, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos eres muito queridos. O apóstolo Paulo ele fala agora aos Tessalonicenses, ele diz, nós não quiséramos somente comunicar-vos a palavra de Deus, mas também dar-nos a nossa própria vida por amor de vós, porque temos muita afeição, temos muito amor para vós. O amor de Paulo era tamanho sobre aquela igreja, era tamanho com aquele trabalho que ele tinha feito,
que ele estava capaz de doar a sua própria vida por amor àquela igreja. O apóstolo Paulo estava capaz de doar a sua própria alma por amor aos cristãos de Tessalônica. O amor de Paulo para aquela igreja era um amor capaz de dar a vida, era um amor de amigo, porque a palavra fala, não tem maior do que este, do que dar alguém a sua vida para os seus amigos. Mas hoje em dia as pessoas não querem dar, os pregadores, os pastores não querem dar a vida, querem tirar aquilo que os outros têm, querem tirar ganância, lucro da obra de Deus. Os pastores, pregadores querem somente aquilo que você tem, não estão mais querendo dar a alma, a sua vida pelas ovelhas. Esses aí querem somente tirar a lã da ovelha, a gordura da ovelha, se apacentar a si mesmos, e quanto ao resto, se vier o lobo, eles não estão nem aí. Mas o bom pastor é Cristo Jesus, que pastoreia as nossas almas. O bom pastor, ele é Cristo Jesus, o qual ele deu a sua vida por cada um de nós, ele deu a sua vida em resgate de muitos. Jesus Cristo é aquele que morreu de braços abertos, para nos salvar de uma condenação, da ira futura. Jesus Cristo foi aquele que morreu de braços abertos numa cruz, para salvar a você, cidadão de Lages, para salvar a você que está aí no erro, no engano, para você aquele que está no pecado. Ainda há oportunidade para a tua alma, e que Deus tenha misericórdia da tua alma, ó pobre pecador. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, Ele ama tanto a você quanto a mim, e Ele morreu por todos nós, seja pecador, seja justo ou injusto. Jesus, Ele morreu por todos, para que por meio dele todos tenhamos a vida eterna. E por isso que está escrito no livro de João, capítulo 3, verso 16, uma passagem tão conhecida de todos nós, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A condenação, ela está sobre a tua vida, se você não se arrepende. A condenação está sobre a tua cabeça, se você não se converte ao Evangelho. Mas a partir do momento que o homem ele deixa de lado o pecado, essa condenação, essa cédula de condenação, que um dia estava sobre a minha vida e sobre a vida daqueles que aceitam a Cristo, essa cédula de condenação ela é rasgada, ela é riscada e cravada na cruz. E é por isso que nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Mas há muitos que não querem anunciar isso. Há muitos que querem falar que você pode continuar na tua vida de pecado, pode continuar nos teus vícios, pode continuar na prostituição, no adultério, pode continuar no roubo, que está tudo bem. Esse caminho que muitos anunciam, um caminho fácil, um caminho que não inclui renúncia, um caminho que não inclui arrependimento, conversão. Mas Jesus, quando Ele veio, Ele pregou a essa terra, dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Essa mensagem que eu quero deixar nessa manhã para os cidadãos de Laje, para você aí que está ouvindo. Quem sabe essa semente ela possa germinar e dar frutos, se você der ouvidos à verdade. Eu não vim aqui nessa manhã para tirar o teu dinheiro. Eu não vim aqui nessa manhã para te agradar. Eu não vim aqui nessa manhã para falar aquilo que você quer ouvir, e nem para te massagear o teu ego. Eu vim nessa manhã aqui para anunciar a verdade. É a verdade que liberta, a verdade que está escrito em João, capítulo 8, verso 32, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o versículo 36, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres.
não estará mais numa prisão, não estará mais na prisão do pecado, do erro, do engano, não estará mais preso na idolatria, na religião, não estará mais preso pelo diabo. A verdade que liberta. Quem sabe hoje você está preso nos seus próprios deleites. Quem sabe você hoje está preso naquilo que você gosta. Quem sabe você hoje está preso. Mas Jesus, Ele quer te fazer livre, pecador. Jesus quer te fazer livre do erro. Quer te fazer livre naquilo que te escraviza. Quer te fazer livre dos teus vícios, dos teus erros. Mas cabe a você querer ser livre. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Se alguém quiser aceitar a Cristo Jesus, a porta está aberta. Se alguém quiser oração, estaremos aqui orando por causa de vós. Em nome de Jesus Cristo. Amém.